Vamos começar mais um Para Mães Como Eu. E como vocês podem ver, estou sozinha desse lado da bancada. Sim, a Sâmia não está, mas por um motivo muito especial, porque hoje ela vai estar do outro lado da bancada. Ela vai ser a minha entrevistada de hoje, vai me dar a honra de entrevistar ela. Na verdade, é um bate-papo entre duas amigas que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí pra vocês também. Seja muito bem-vinda ao Para Mães Como Eu, agora em outra versão, na sua versão entrevistada. Tá vendo só? A minha hora chegou, né? Chegou. E agora a gente vai descobrir muitas coisas sobre a Sâmia. Quanto tempo tu já vinha nessa tentativa? Olha, foi difícil conseguir um horário na agenda dela. Eu basicamente tive que fazer uma petição para a secretária dela, quase uma intimação, requerendo esse horário. Foi muito difícil. É aquele meme que tem agora, né? Você quer me encontrar onde você tá? Tem que me contratar ou me chamar para fazer um podcast, para poder conversar com a amiga. Mas estamos aqui nessa tarde, eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. E eu já quero começar assim. Eu e a Sâmia, nós temos um elo em comum, que são os nossos filhos. Sim. Mas a nossa amizade, pra quem não sabe, não nasceu dos nossos filhos. Nossa amizade nasceu da parceria, apesar de que já estudavam juntos, né? E da parceria que veio a nossa amizade. O Rafa nem era mais da mesma escola. Não. Mas aí eu quero saber como você lida na sua profissão como terapeuta com essa troca, né? Você tem muitos amigos da Alice com você no seu consultório, muitas mães que você conhece, que se aproximam, que já eram suas amigas e que depois se tornaram mais amigas. Como é que você lida com esse lado teu Sâmia, amiga, e a Sâmia, terapeuta, que ajuda tanto todas nós? Não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Porque eu brinco, né, quando eu vou dar treinamento para os terapeutas, que no nosso conselho tem assim, que a gente não pode se envolver Pois é. com os pacientes, né, emocionalmente. E eu digo que eu fujo de todos os padrões, que eu acabo me envolvendo, sim, com todos. Eu acabo conhecendo profundamente a história de todas as famílias. E tem, sim, muitas famílias lá que são da escola da Alice, do nosso ciclo social. Mas eu acho que nessa minha jornada, eu aprendi a dividir de uma forma sadia. Que eu não fique também assim, não vou interferir, não vou me meter, porque eu também estaria negligenciando vocês. Porque faz parte do meu papel na clínica estar a par de todos os casos clínicos, supervisionar, dar o meu olhar enquanto terapeuta. Então, mas toda essa experiência me trouxe isso, essa maturidade de conseguir dividir ao ponto de não levar para o pessoal. E eu tenho um cuidado também. Não sei se você percebeu, mas, por exemplo, apesar de eu ser fono, eu não quis eu propriamente fazer a avaliação da sua filha. Entendeu? Eu supervisionei, direcionei, participei da elaboração do relatório, vou participar da devolutiva, porém eu não quis eu aplicar, para que não se confundam as coisas, né? Nem sempre foi assim. Eu já acabei fazendo e não deu muito certo. Não dá, porque aí a pessoa acaba levando para o pessoal orientações que são de suma importância para a vida do filho de vocês. Que é o que a gente procura, né? Eu sempre converso com a Sâmia que eu acho que um dos diferenciais do trabalho dela, do trabalho que ela faz na clínica, e eu sou nesse ponto até suspeita, porque os meus 2 filhos fazem tratamento na clínica, mas como eu falei, a nossa amizade, ela surgiu do trabalho da Sâmia, não foi um movimento inverso. Eu fui para a clínica como uma mãe de paciente e lá o nosso vínculo se formou e hoje a gente tem uma amizade. Inclusive, somos parceiras no Para Mães Como Eu. Mas um dos diferenciais da Sâmia na clínica em si é o olhar. E eu, quanto mãe, e foi uma das primeiras coisas que me conectou com a Sâmia, é que nesse momento de um diagnóstico, de uma dúvida, a gente procura muito acolhimento.
Porque a gente quer ser ouvida, a gente quer um olhar de empatia para os nossos filhos. É isso que na verdade, a gente busca de qualquer médico e de qualquer lugar que a gente vai botar nossos filhos, seja uma escola, uma outra atividade. E esse olhar de empatia foi o que assim, me deu outros olhos para a clínica, para o tratamento. E até mesmo as crianças gostarem de. É claro, outro dia eu gravei um vídeo para a Samia chorando que queria ir Foi. para terapia. Então, eu acho que esse olhar de empatia é o que mais diferencia. E aí eu sempre fiquei muito curiosa pra saber como é que diferencia, né? O profissional da pessoa que gosta, dos amiguinhos do filho e tudo. E ela acaba respondendo assim de uma maneira até me surpreende. Porque eu acho importante ter um pouco da diferenciação, mas manter o carinho, manter o vínculo, a atenção. E eu vejo muito isso nas mães da clínica. Eu vejo muito, eu estive numa palestra que ela deu, um treino que ela deu para as outras Foi. mães, e eu via isso de, sim, conhecer cada família, cada paciente, cada situação, e é isso que, como mães, a gente espera. E aí eu quero saber agora da Samia mãe. Como a Samia mãe lida com essas questões dentro da casa dela, com os filhos dela? Eu penso que se eu fosse terapeuta, eu ia sair diagnosticando eles de 5 em 5 minutos. Aí eu quero saber se tu faz isso ou se já tens um olhar mais clínico. Não, vamos lá, vou separar agora, eu sou a mãe, eu sou a terapeuta. É, separar não tem como. Não tem como separar, né? E eu digo que o fato de eu ser terapeuta, na verdade, me facilitou em muita coisa na minha maternidade. Desde a minha filha mais velha, tenho uma filha de 21 anos, para quem não sabe, está fazendo psicologia, a Ana Beatriz. E esse olhar de terapeuta, desde a minha primeira filha, me ajudou muito a trabalhar, que é a minha tecla, né, lá na clínica, intervir precocemente. Porque o que mais a gente vê? Ah, não tem diagnóstico, não vou fazer intervenção. Vou primeiro buscar um diagnóstico para depois fazer a intervenção. E aí os problemas eles vão se acumulando, os problemas eles independem de diagnóstico, né? Eles vão surgindo e vão se acumulando. Então, quando eu vejo até hoje nos meus filhos algo que acende a luzinha, eu não fico naquele, ah, será? Não, eu já parto para ação. E foi assim com os três. A Ana Beatriz faz terapia desde os 7 anos de idade, né? E até hoje. E para quem não sabe, ela tem o diagnóstico tanto de TDAH quanto de transtorno de borderline. Ela tem os dois diagnósticos. E eu tô falando isso aqui, tá, gente? Porque ela me autorizou, ela me permitiu. Eu pedi a permissão dela para expor sobre isso, porque eu respeito também muito essa individualidade de cada um deles. Então, facilitou essa busca, essa intervenção, que para quem não sabe, podem pesquisar. Eu posso trazer mais falando um pouco sobre isso, sobre borderline. É um transtorno muito difícil de se lidar. Eu digo que se a gente não se informar, a gente adoece junto, né? E é muito difícil a gente, enquanto terapeuta, enquanto mãe terapeuta, ver e não partir para ação logo, né? Então, eu não espero. O meu filho do meio não tem nenhum transtorno, mas ele era muito tímido. E aí ele acabava ficando muito na dele, introvertido, tristinho, então eu não esperei as coisas avançarem. E eu coloquei logo na terapia. E o interessante, como você fala, que às vezes por eu ser terapeuta e todo mundo acha, tá vendo pelo em ovo, né? Meu marido foi contra. E eu falo para ele que eu dei uma de doida mesmo. Eu digo, vai fazer, vai, e acabou. E aí coloquei ele na terapia e depois de um tempo ele chegou e disse, nossa, como terapia é bom. Aí ele já ia pro consultório da psicóloga e acabava fazendo uma terapia lá nas devolutivas do nosso filho do meio. E a Alice eu já contei algumas histórias aqui. Logo desde que ela nasceu, eu já comecei intervindo.
A Alice até hoje não tem diagnóstico nenhum. Ela vai entrar agora numa avaliação neuropsicológica. Mas independe dela ter um rótulo de um diagnóstico, não fiquei batendo nessa tecla. Eu fui logo intervindo. Então, desde muito bebezinha, ela já começou com intervenção. E continua até hoje, nunca parou as intervenções dela. Quero aproveitar que você tocou nesse ponto de que desde bebezinha ela faz essa intervenção. Eu sei que você tem um projeto que está meio engavetado, mas que a gente vai tirar da gaveta, que ele trabalha isso, essa intervenção precoce, independente de rótulos, em crianças na sua primeira infância, assim, nos primeiros momentos de vida. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto. Esse nosso projeto, ele é o nosso programa Crescer Mais. Ele é voltado justamente para desde bebezinho, em que a gente faz um monitoramento, é um programa que a gente faz um monitoramento do desenvolvimento infantil, no qual a criança chega, a gente coleta informações acerca da criança com a família e nós aplicamos testes dos marcos de desenvolvimento. Porque, como eu digo quando as mães chegam, Kelly, não existe uma faculdade para aprender a ser mãe, para saber como estimular melhor os nossos filhos. Não existe essa faculdade. Eu tenho o privilégio de ser terapeuta, então eu tenho mais do que obrigação realmente ficar de olho bem aberto para o desenvolvimento dos meus filhos. Mas você que não é terapeuta, você tem que ter parâmetros, né? E aí o que acabava acontecendo? As mães chegavam lá conosco com os atrasos já instalados, né? E às vezes era só uma falta de estimulação adequada, não era nem que a mãe não estimulava a criança, mas talvez ela estivesse estimulando as habilidades nas quais a criança não tinha risco para o atraso no desenvolvimento, como se fosse assim. A criança, no teste de monitoramento, ela apresenta um risco para atraso de fala e linguagem. Então, o programa dela, que a gente monta de estimulação precoce no Crescer Mais, vai focar mais em atividades que estimulem a linguagem, a fala e linguagem. A mesma coisa, aquela criança que apresenta risco para atraso no seu desenvolvimento motor. Então, vamos montar um programa que estimule mais as atividades motoras. E o mais legal desse programa, que eu acho assim que é o ponto-chave, sabe, Kelly, que não é, eu não quero nesse programa manter as famílias reféns da clínica e reféns do programa. Não. As mães participam junto para elas aprenderem a estimularem da forma adequada no seu dia a dia o seu filho. Então, ela vai, faz o monitoramento, detectou. Eu quero participar das atividades aqui na clínica. Ok, beleza, vamos ter maior prazer, porque eu adoro receber as crianças lá. Mas se ela disser, não, eu quero só saber e ficar vindo aqui de 3 em 3 meses para estar monitorando se eu estou estimulando certo. Também a questão da flexibilidade, se adequar à realidade de cada família, né? Então, até nisso eu pensei nesse programa. E a partir de quantos meses a criança já pode começar esse monitoramento? Olha, o mais novinho que a gente recebeu lá na clínica, ele tinha 2 meses e meio, né? E ele já começou esse programa. Ele era prematuro, porque ainda tem isso. Crianças prematuras, elas automaticamente já se consideram uma criança com risco para atraso no desenvolvimento. Então, a gente avaliou e, de fato, ele tinha muitos riscos para atrasos e já alguns atrasozinhos, né? Dentro do que é considerável nos marcos. E a gente já entrou. A própria mãezinha ia estimulando em casa. E aí deu super certo. Hoje ele está super bem, super estimulado, apesar da prematuridade. Eu acho fantástico. E pouco a gente escuta falar sobre isso. Os pediatras, em geral, eles fazem, né, essa análise, mas ali é muito rápido. No consultório, no consultório dura 5 minutos. Ele olha, cresceu, rolou, tá deglutindo bem, tá mamando bem. É uma análise que é superficial até pela circunstância, né? Sim. É uma circunstância mais assim, é aquele exame mais clínico. E eu acho fantástico, desde a primeira vez que eu ouvi falar, porque a gente, quanto mãe, a gente se busca e às vezes a gente se prende a coisas
que não são os essenciais. Por exemplo, a gente se prende muito na questão do falar e do andar. Sim. Nossa, meu filho não andou, meu filho não andou, meu filho não andou. Eu, com o Rafa falou e andou muito cedo. A Clara não. A Clara já falou e andou mais tarde. Então, na minha cabeça, ela estava super atrasada. Leves surtos de mãe. E aí, no pediatra, ele disse não. Foi o Rafa que andou cedo demais e a Clara está dentro do prazo, dentro do tempo, do marco de desenvolvimento. E a gente escuta falar dos marcos de desenvolvimento, mas a gente fala muito superficial. Nada aprofundado. Por exemplo, riscos para fala, riscos de atraso no... Psicomotor, Isso. motor. Como são feitas essas avaliações? É só observando? Tem exame clínico? A gente tem a observação, né, que é pautada na experiência dos nossos profissionais, que são todos especialistas em desenvolvimento infantil, mas também temos protocolos, porque eu sempre falo que o olhômetro, às vezes, ele nos engana. E a gente tem muitas pesquisas que nos garantem protocolos validados, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa muito o Denver 2 para detectar esses riscos para atraso. Ele é validado no Brasil, eu tenho a certificação, que foi feita através de curso para eu receber e poder aplicar. A mesma coisa os outros profissionais. E não só esse, tem vários outros. Isso a gente vai ver de acordo com a necessidade da criança e o que a gente precisa monitorar melhor. Né? Eu acho fantástico. Queria muito ter as minhas crianças tivessem passado por isso na primeira infância. Mudando um pouquinho de assunto, você falou da Bia, você falou da sua primeira filha. Sim. E eu conheço um pouco da tua história, quero que tu conte pra mim como foi essa primeira maternidade da Bia, que eu sei que foi diferente das outras, como foi esse desafio da maternidade tão jovem, sendo mãe solo, como isso se encaixou na tua rotina como mulher, como terapeuta. A minha primeira gestação, que foi da Bia, não foi fácil. Foi desde o início com muitos desafios. Primeiro porque se hoje ainda existe, né, o estigma de mãe solo, tu imagine naquela época, há 22 anos atrás. E eu eu assumi, mesmo o pai não querendo, não tendo assumido, eu disse, não, eu quero ter a minha filha. E eu assumi essa responsabilidade. Tive muito, eu acho que o que mais me fez, Kelly, te juro, sofrer na época da gravidez não foi nem a ausência do pai, mas foi a exclusão do meu círculo social, entendeu? Porque, querendo ou não, eu não tinha um vínculo tão forte com ele. E com as minhas amizades, sim. Então, você espera o quê das pessoas? Acolhimento, né? Acolhimento. E aí eu não tive. Tanto que eu passei a minha gravidez toda da Ana Beatriz, quem foi, assim, uma parceiraça, que eu digo que não tenho nem, assim, como agradecer, foi minha mãe. Minha mãe, assim, foi meu esteio na minha gravidez. Ela viveu para mim, para minha filha, a gravidez toda. O tempo todo do meu lado. Mesmo ela tendo susto, né, o impacto da notícia, mas ela disse, tamo junto e vamos, e até hoje. Ela, Deus o livre, entendeu? É minha parceiraça. Mas, especificamente na gravidez da Bia, foi ela que foi foi minha rede de apoio, né? E aí, depois que a Ana Beatriz nasceu, era a primeira neta, foi a primeira filha, a primeira bisneta, e foi muito amada, foi muito bem recebida. E, assim, foi uma experiência que fez nascer uma nova Sâmia, né? Fez eu me conhecer, na verdade, como eu realmente era, com dores. Porque na adolescência, antes da gente ter, assim, eu digo que uma experiência dessa, como eu tive com a gravidez da Ana Beatriz, não tinha muito peso do ser adulto. Eu já era formada, mas trabalhava, o dinheiro era só para mim, trabalhava só um período, outro período ficava na academia, e assim ia.
E aí toda essa responsabilidade de uma hora para outra virou a chave na minha vida. Nasceu uma nova Sâmia. E essa nova Sâmia começou a se questionar sobre muitas coisas. Não só sobre a maternidade, sobre muitas coisas. E recentemente, eu até conversando com ela, com a Ana Beatriz, eu disse: minha filha, me perdoa pela mamãe ter errado tanto com você, mas eu errei não querendo errar. Foi por falta de conhecimento, por imaturidade. Você foi a primeira. E querendo ou não, a gente, quando mãe de primeira viagem, a gente erra muito naquela ansiedade de querer ser mãe da maternidade, de fazer dar certo. Então, eu pedi perdão para ela. E com os outros, eu tendo vivido essa maternidade, já foi mais fácil. Já foi mais fácil ver onde foi o erro, tentar não errar. Errei outras coisas. Ele sempre aparece o erro, né? Porque a gente acerta de um lado e erra do outro, mas tudo bem. Cobre de um lado, descobre do outro, né? Que aí não adianta. Mas maternidade solo não é fácil. E até hoje, porque eu vejo muitas mães solos hoje ainda sofrendo muitas retaliações da sociedade, que infelizmente ainda é muito machista. Pois é, eu sempre me questiono isso porque eu sou filha de mãe solo, né? Minha mãe foi mãe solo 2 vezes, de pais diferentes. E eu vejo uma cobrança tão grande da sociedade em cima da mãe, mas essa mãe, ela não escolheu ser mãe solo. Ela foi deixada pra trás. E a gente volta os olhos pra aquela mãe como se ela estivesse tão errada de ser mãe solo, mas ela tá ali fazendo o trabalho dela da melhor forma. O melhor dela. O melhor dela, sozinha. E que eu nem imagino o tamanho do trabalho. Hoje eu olho pra trás de minha mãe, como a minha mãe foi incrível. Porque eu com marido, com sogra, com rede de apoio, já não tô dando conta, que dirá ela sozinha com 2 meninas. Mas eu vejo assim, a sociedade volta tanto os olhos, uns olhos de apontamento mesmo, de questionamento para aquela mãe e esquece que aquela mãe ela só é solo porque existiu um pai que foi negligente, que foi ausente e que abandonou aquela família. E eu falo abandonar a família não é no sentido de manter um casamento, ele estava infeliz, não. De exercer sua paternidade. Você não precisa ficar casado para sempre se você não tá feliz, mas de você assumir a responsabilidade pelaquela vida que você ajudou a gerar. E a mulher, ela tem muito disso, né? Eu vou pegar para mim então. E faz esse movimento assim, né? E eu acho que a maternidade, ela tem isso desde o gerar. De você gerar, a vida diz, não, essa vida tá dentro de mim, ela é minha, eu vou assumir essa responsabilidade. Mas eu vejo também que isso é um motor, né? Isso provavelmente foi um motor pra ti. Eu via muito isso na minha mãe, de dizer assim, já que eu tô sozinha, eu tenho que fazer o dobro. Então, assim, filhos acabam sendo um motor para que a gente siga. E essa tua maternidade, cedo e solo, ela foi um motor para você chegar onde você chegou hoje. Hoje você é uma terapeuta super reconhecida, dona de uma clínica incrível, com várias pessoas trabalhando para você. Você é uma mulher num cargo de liderança. Você não é só o rosto da sua clínica. Você pensa, você é a estrategista, você pensa no marketing, você atua em todas as frentes, você conhece as mães e tudo. Em que essa maternidade precoce ela te mudou para sim ser o motor para você ser quem você é hoje? Eu acho que, primeiro, a fé. Eu acho que foi ontem até que eu estava lá montando uma sala nova que eu estou montando na clínica, e aí uma terapeuta estava lá dentro, né? Eu disse, bem aqui vai ter isso assim. Aí ela disse, foi onde tu compraste. Aí o meu marido disse assim, ela ainda nem sabe onde tem. Aí eu digo, mas a minha fé já traz à existência aquilo que eu quero. E foi assim na minha gravidez. Eu vou conseguir, eu vou dar certo. Deu certo, eu fiz acontecer e aí eu fui levando essa fé em todas as áreas da minha vida. Tanto que a minha filha, ela fala, ela diz assim, mãe, eu fico impressionada com a fé que tu tens. E de fato, eu tenho muita fé. Ponto 1. Segundo ponto que eu acho que trouxe a mudança tem um lado bom, né? Tem um lado ruim, mas eu vou fazer acontecer. Ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que ir lá e fazer acontecer.
Então eu batalho, eu faço. E vou metendo a cara, Kelly. Pode estar o mundo dizendo, não vai dar certo isso, olha só como Vai é com que tá, vai calma. com calma, não mete a cara. Eu digo, eu vou, não adianta. E para completar essa minha loucura, eu digo que eu tenho um parceiro que ele embarca nas minhas loucuras, ele tá sempre me apoiando. Ele diz assim: se der certo, ok, se não der certo, ok, do mesmo jeito, eu vou estar contigo, então bora. Tem Então, que- isso é muito incrível também. Então, eu acho que essa fé e esse tomar a frente para fazer acontecer, eu não tinha antes da minha maternidade. Eu era muito esperar pela mãe, esperar pela tia, esperar. Não, ela me mudou nesse sentido. Eu acho que a maternidade ela faz a gente acreditar na gente. É, E quando a gente acredita no nosso potencial, na nossa capacidade, nada mais para a gente. É aquela, eu acho que é uma frase que diz assim: nada para uma mulher quando ela acredita ou percebe que ela merece e pode mais. E eu acho que a maternidade ela tem muito disso. Eu particularmente vivi muito isso na minha primeira gestação. Eu tinha minha mãe do meu lado, eu tinha meu marido, minha sogra, toda uma rede de apoio. Mas eu queria fazer as coisas por ele, dizer assim, eu posso fazer isso. Ele, é assim, é aquela força do assim, não, a mãe sou eu. Eu vou fazer isso aqui acontecer. A maternidade, ela me mudou nesse sentido de eu ter muita fé. Fé em mim, fé em Deus, fé na vida, fé que as coisas vão acontecer e de me tornar assim mais pra frente também. E eu devo isso muito aos meus filhos. Muito. Eu já tinha um pouco disso da minha mãe, mas eu despertei pra isso quando eu me tornei mãe também. E aí eu quero saber de ti. Bia cresceu, casou de novo, um marido maravilhoso. Vamos deixar um abraço pro Silvio aqui. Outra maternidade, o menino, o Lucas, onde ele se encaixa nesse meio aí? Porque ele é calmo, ele é tranquilo. Aí a Alice já é espivitada, animada, tu és agitada. Onde o Lucas, a maternidade do Lucas, que é tão calmo, tão sereno, se encaixa nessa tua rotina, nessa tua vida? o Lucas, eu brinco, elas até falam, credo, mãe. Eu digo, se eu sou honesta, que uma é a minha tempestade e a outra é meu furacão. E aí Deus foi bom comigo, que trouxe o Lucas para ser a minha calmaria. E ele é aquela tranquilidade que vocês veem. Eu digo que o Lucas, ele é um lorde. Ele é um Ele príncipe. é um príncipe, ele é um lorde, ele é desses de abrir a porta para eu entrar no carro, de se eu tô saindo do carro, tem sacola, ele vai, carrega para mim, não deixa eu carregar. Se eu passo um batom, ele disse: Mamãe, você está linda com este batom. Mais linda ainda, porque linda você já é. Eu digo, mas olha, menina, tu já tá treinando, eu brinco com ele. Mas ele é assim, sempre foi desde pequeno. E o Lucas veio também num momento bem complicado, meu e do Silvio. Eu digo que nós fomos muito testados, porque quando eu fiquei grávida do Lucas, estava tanto eu quanto ele desempregados. Os filhos sempre, né, vindo com tudo. Mas eu falo que os filhos vêm para que a gente seja abençoado, né? E tirar a gente da zona de conforto também. É, Botar a gente pro jogo. isso mesmo. E aí, quando a gente teve a notícia da gravidez, nós não éramos ainda casados, nós éramos namorados. E aí a gente até brinca, hoje ele conta quando a gente se reúne, que quando ele soube que eu tava grávida, né? Aí ele virou e falou assim: e agora o que a gente vai fazer? Agora tu vais casar comigo. Ele fala que foi eu que pedi ele em casamento. Porque a gente estava numa situação bem difícil, mas nós unimos forças e eu digo que isso foi assim primordial para nossa amizade, enquanto casal, enquanto Parceria, né? parceria. Nós somos muito parceiros, Kelly. Muito parceiros, tanto que pra gente não tem tempo ruim. Faça chuva, faça sol, a gente estamos junto, entendeu? E isso fortalece. E aí o Lucasinhas veio e ele muito tranquilo, Lucas, muito tranquilo. Silvio viveu assim uma paternidade de boa. E aí foi quando eu engravidei depois da Alice. Aí veio o furacão. Aí eu falei pra ele, pode ser menina, mas queria que fosse menina, pra tu ter experiência. Ele, não, não quero. Digo, aí eu falava pra ele,
Menina é mais tranquila, carinhosa. Tu vai Contar ver. essa história pra ele. Contei essa história. Hum. E aí ele diz pra mim: tu me enganaste. Porque a Alice é o oposto do Lucas e veio pra desarrumar a vida dele. Porque a Alice, ela é tu. Eu todinha. A Alice, ela é uma criança. O Rafa se dá super bem com ela. A Clara, principalmente, porque Sim. elas são bem fogueta mesmo, sabe? Mas ela mesmo balaio. reflete muito, assim, eu acho que a fase da tua vida, né? Sim. De, assim, dessa mulher que é pra frente, que vai à luta, que faz e acontece. Ela também chama a garotada, é a líder do grupo e vai pra frente. E ela reflete muito isso, né? Dessa inspiração, do olhar da menina. Não, minha mãe é assim ou você é assim também. E às vezes até de forma inconsciente. Sim. E ela tem muito disso. E como tu te vê, você se vê com os olhos da Alice. Porque eu sei que vocês são parecidas, eu sei que tem uma admiração pela caçulinha e tudo, mas como tu consegues te enxergar nela através dos olhos dela? Quando a Alice começou a apresentar comportamentos muito parecidos com os meus, aí eu chamei meu marido e disse assim: vem cá. Ela é todinha eu. E aí tá difícil porque a gente tá batendo de frente. O embate é grande, porque ela vai no meu limite, Kelly. Entendeu? E ao mesmo tempo a gente tem uma ligação que, assim, é surreal, porque nós somos muito parecidas. Então, foi difícil me enxergar, né? Olhando pra Alice, me vendo na Alice, todinha completamente. Mas aí veio algo que a minha maturidade trouxe, que foi a maturidade que eu não tive com a minha filha mais velha, em que, pelo fato de ser mãe, e na primeira maternidade, eu acho que isso todas nós acabamos fazendo, a gente quer reproduzir a maternidade que a gente conhece. Sim, da nossa mãe. Da nossa mãe, né? E foi que eu fiz com a minha filha mais velha. Não tinha a minha persona como mãe. E foi se construindo. Tava só reproduzindo aquilo que a gente viu e aprendeu. Isso. E aí, passei pelo Lucas, aprendi um pouquinho mais. Então, com a Alice, eu aprendi mais ainda que eu não tenho controle de nada. De nada. Entendeu? E foi um acordo entre eu e o pai, a gente tem esse acordo na criação dos nossos filhos, a gente cria eles sem tolir eles de suas escolhas. Sejam elas certas ou sejam erradas, dentro do que é aceitável, Sim. né? Do que é lícito, do que é aceitável. Mas, por mais que a gente saiba que eles vão quebrar a cara, a gente deixa. Solta um pouquinho a corda, né? Solta. Deixa eles terem as experiências. Deixa eles terem as experiências, sem tolir eles das experiências, porque a minha personalidade mais controladora é uma luta eu fazer isso, né? Mas eu tenho um supervisor, que é meu marido, que me fica o tempo todo: olha, tu já tá. Porque por mim eu queria escolher a roupa que a Alice fosse usar, o sapato, o penteado, tudo. Até porque você idealizou uma maternidade também. E aí esse é o mal da gente como mãe, Kelly. Eu vejo que a gente idealiza os nossos filhos e quer que eles sejam robozinhos. Entrem na caixinha que a gente criou, só que a gente tá criando outros indivíduos, não vai rolar. Justamente. Eu passei um pouco por isso com a Clara. Eu pensei, eu tive um menino, agora eu vou ter uma menina. E laço, rosa. A Clara ama, só que quem escolhe é ela. É assim, eu amo tudo, maravilhoso. Ela gosta do rosinha, tudo. Mas quem escolhe é ela, de acordo com o humor dela. E a gente tem isso também. Vamos deixar o poder da escolha com eles, mostrar, tentar guiar ali, mas sem limitar, né? Isso. Sem podá-los. E é um desafio, principalmente quando a gente vem de uma criação controladora. Minha mãe era extremamente centralizadora, porque ela foi mãe solo 2 vezes, então ela tinha que fazer tudo sozinha. Então tinha que ser tudo do jeito dela, na hora dela, porque também o tempo dela era corrido, então era tudo muito, muito assim.
E eu muitas vezes, nossa, a minha irmã é bem mais nova do que eu, ela fala assim, tá igual a mamãe. E eu vejo hoje muito claramente eu reproduzindo os comportamentos e a Clara reproduzindo os meus comportamentos, tipo como se fosse um ciclo. Aí hoje eu já penso diferente, a gente precisa quebrar esse ciclo. Sim. Eu posso sim reproduzir alguns comportamentos da minha mãe, claro, ela é o meu espelho, mas eu não posso ser a minha mãe porque eu não quero que a Clara seja eu. Eu não quero que ela quebre a cara como eu quebrei, ela vai ter as experiências dela, viver a vida dela. Então a gente precisa começar a quebrar um ciclo na gente para quebrar um ciclo com os nossos filhos, não ficar reproduzindo todo o tempo aquela maneira como nós fomos criados, como a gente viveu, aquela expectativa que criaram pra gente e que a gente não se encaixou tantas vezes e precisou se libertar disso, pra gente não fazer a mesma caixinha pros nossos filhos. Eu luto muito com essa questão da expectativa, porque eu sou uma pessoa da expectativa. Meu Rafa fala assim: eu quero jogar futebol. Eu penso assim, ele vai ser o Cristiano Ronaldo. O Rafa diz assim, eu quero fazer medicina. Eu penso, ele vai descobrir a cura pro câncer. A minha mãe era muito assim, de assim, se você quer fazer uma coisa, você vai fazer o seu melhor, vai fazer bem, você vai ser o melhor de todos. E eu crio muita expectativa com eles, inclusive a devolutiva do Rafa foi nesse sentido. Ele tem muitas expectativas, aí eu... E a gente Vamos. pensa que não reflete. Reflete Eles muito. Reflete intensamente. Muito, muito. E como você lida com essas expectativas? Porque você é uma pessoa que ocupa um cargo, você tem uma frente de liderança de várias pessoas na clínica. Você é uma mulher que trabalha na internet, que é conhecida, que é uma autoridade no seu negócio, no que você faz, né? Como você lida com essa responsabilidade e como você passa isso para os seus filhos dentro da sua maternidade? Difícil. As pessoas criam expectativas sobre a gente. As pessoas vão olhar pra Sam e vão dizer assim: vou especificar melhor. Tá. Nossa, ela é tão centrada, é maravilhosa. Ela não pode beber com as amigas dela. As pessoas olham pra Sam e vão dizer assim: ela é uma autoridade, ela é terapeuta, uma pessoa conhecida por isso. Ela não pode se descontrolar com a Alice. Ela não pode dar um grito com a Alice. Como você lida com essa expectativa? Porque eu sei que a gente também se cobra, mas como você lida com essa expectativa que as pessoas colocam na gente de porque você é terapeuta, você tem que ter uma maternidade perfeita. Eu ainda não sei lidar. Fico transitando, né, entre uma coisa e outra. A gente fica transitando, porque na verdade é muito difícil você lidar com as expectativas do outro, porque tu não tem controle sobre o que os outros esperam de você. Alguns te sinalizam, né? Outros não. E de outros, tu nunca nem sonha que tem expectativas sobre você. Mas dentro da minha maternidade, eu procuro, entendeu? Hoje, tá, Kelly? Eu procuro não exigir tanto dos meus filhos. Porque já tive uma fase em que eu sabia o que eles tinham que fazer, o que eles precisavam fazer, e eles tinham que fazer, porque que terapeuta ia ser se eu não consigo fazer com os meus filhos? É isso. Como é que eu vou conseguir fazer com os filhos? Ei, alto lá. A terapeuta sou eu. Os meus filhos, eles não escolheram ser filhos de terapeuta. Tá entendendo? Então, é aquela história. Eles não podem carregar um fardo que não é deles. A escolha foi minha. Tanto que eu me policio demais, Kelly, de não exigir deles esse máximo, né? Que eu exijo de mim. E tá sendo trabalhado. Tá sendo trabalhado. Porque, como você falou, eu não quero que a Clara reproduza. Eu não quero que a Alice, o Lucas e a Bia reproduzam, entendeu? Um dia desses, a Alice chegou pra mim e falou assim, chorando: Mamãe, eu tirei 8, tirei nota baixa, isso. Aí eu deixei, né, ela expressar toda a emoção dela. Aí eu disse: minha filha, você é muito inteligente. Uma nota não vai representar, entendeu? O que você é. Esqueça isso. Esqueça 8, 9, 10. Você não tá ali na escola para competir por nota. Você tá ali para aprender no seu ritmo, entendeu? E eu sou muito da seguinte dilema, Kelly. Eu fui uma criança em que tinha que dar conta de todas as matérias.
né? E sofria com algumas. Muito, porque tinha de fato dificuldade. Em outras eu tirava de letra. E aí eu percebo que a Alice tem dificuldade em algumas, o Lucas também em outras. Mal. E A é gente tem algumas normal. habilidades e outras coisas a gente precisa de uma técnica maior, um tempo maior para aprender. Só que a maioria dos pais não Não pensa pensam assim. assim. Tem que ter alta performance em todas as Não vou falar matérias. isso, que às vezes eu também sou meio assim. Tem que tirar 10 em tudo. E não é a competência daquela criança, não é aquela habilidade daquela criança que você causa até um massacre emocional naquela criança, em que ela passa a se questionar do seu potencial, começa a se desorganizar emocionalmente, a autoestima baixa. Então, são vários reflexos eu digo, eu não concordo com o nosso currículo, tá? Brasileiro. Eu acho que ele é muito ultrapassado. As crianças de hoje não mereciam ainda estar dentro dessa modalidade. E eu, Principalmente nessa modalidade de acesso à universidade, que é tão limitada, né? Marca a questão, vai lá e tal. e aí eu procuro criar meus filhos assim, sabe? A Alice, ama artes, esporte. São habilidades dela. Se ela não é boa em alguma coisa, não significa que ela não seja boa em outra. E os pais precisam internalizar isso, porque tem que ser bom na escola, no inglês, no Kumon, no esporte, tem que ser bom em tudo. E aí vamos parar para pensar, tem que ser bom em tudo pelos filhos ou é pelo ego dos pais? Esse é um ponto extremamente importante. Principalmente numa geração que vive rede social. E a gente vive porque a gente trabalha com isso. Mas existe muito isso, né? Do mostrar que o meu filho é melhor. Sim. Mostrar que meu filho é melhor, mostrar que meu filho consegue. E aí a gente vem dessas crianças todo o tempo trabalhando e pensando em alta performance, em um momento que eles deveriam estar brincando, que eles deveriam estar desenvolvendo outras habilidades. Eu concordo plenamente com você quando você diz que o nosso currículo e principalmente essa forma de acesso às universidades, elas estão extremamente defasadas, elas não valorizam o potencial das nossas crianças, não valorizam as habilidades das nossas crianças, pelo contrário, elas botam a gente dentro de uma caixinha e nos moldam. Você tem que saber fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E são habilidades que a gente nem usa na vida profissional, muitas vezes. A gente bota dentro de uma caixinha, a gente precisa ter essas habilidades para ter acesso a uma boa faculdade, para você passar no curso que você quer. E essas habilidades aqui, a gente não vai usar nem um terço disso na vida profissional que a gente tá almejando. Então, isso aí é uma crítica que a gente deixa aqui. Sim. E eu acho muito pertinente. É uma crítica que eu faço sempre, principalmente nessa geração que a gente está vendo os diagnósticos, a gente está vendo quantas pessoas são diferentes e quanto cada um tem as suas qualidades e tem as suas questões, as suas. Como foi que nós falamos ainda agora? Condições. Cada um tem suas habilidades, cada um tem suas condições e moldar todo mundo dentro de uma mesma caixinha para ter acesso a uma coisa que é meio que primária, né? Acesso aos estudos, acesso à faculdade, você passar de ano, você ter uma boa nota, você ter habilidades naquela matéria. Eu acho que a gente ainda precisa dar uma evoluída. Aí espero que nos próximos anos os nossos filhos ainda desfrutem dessa evolução. Esse ensino por habilidades Sim. mesmo, né? Por traçar o perfil individualizado da criança, a criança ter esse seu plano de ensino individualizado. E quando eu falo plano de ensino individualizado, gente, não vão pensar que é uma professora para cada criança. Eu digo assim, aquelas crianças que têm habilidades mais lógica, matemática, dá mais intensidade para essa criança nesse quesito, nesses treinos, nessas matérias. Mas tem outras que, de fato, não têm tantas habilidades, que precisam saber o nivelamento, mas que têm um potencial incrível para outras que não são exploradas, são negligenciados. A gente já tem nas escolas, né? Pelo menos nas particulares, a gente já tem essa possibilidade de fazer um plano de ensino diferenciado quando a criança vem com um laudo. Sim.
a criança chega com laudo de TDAH ou de uma outra questão, e a escola ela dá essa possibilidade de você fazer essa adaptação curricular. Só que a gente tem um limite para isso. Sim. Quando você chega lá no ensino médio, essa criança ela não vai ter essa possibilidade mais. Ela precisa cumprir aquilo que está estabelecido para ela ter um acesso à universidade e para ela concluir o ensino médio. Então, acaba que a gente consegue agora já de início ter uma preocupação, uma certa mudança, né, com relação a isso, mas efetivamente a gente não consegue levar isso à frente. Agora eu quero saber outra coisa. Diga. Vamos falar um pouco da vida pessoal, que nós já falamos muito dessa Mas terapeuta. me der corda, eu vou falando que eu amo, que eu faço. Tu me fizeste uma pergunta quando tu me entrevistou, Sim. que foi uma pergunta que me fez refletir muito. Eu sempre soube a resposta, mas o falar a resposta me fez refletir. Eu sei a resposta da tua, mas eu vou te perguntar da mesma forma. Quem é o teu espelho? Quem é a pessoa que te inspira todos os dias a ser a Sâmia que a gente conhece hoje e tanto admira? É a minha mãe. Minha mãe, assim, eu digo que a minha mãe é meu porto seguro, meu esteio, minha amiga. E o mais incrível é que eu passei a minha adolescência, a minha juventude, numa guerra de nervos com a minha mãe, briga eterna. Saí de casa, fui morar na casa dos meus avós paternos um período, briga com a minha mãe, e foi assim, terrível. Mas ela, com toda a sua sabedoria, conseguiu resgatar o nosso relacionamento, e hoje eu digo que ela é minha melhor amiga. Acontece alguma coisa, é a primeira pessoa que eu, mãe, isso e aquilo, o que que a senhora acha? Sempre peço opinião, eu digo que isso não é dependência, é confiança, porque às vezes ela fala a opinião dela, eu digo, não, mãe, não vou fazer, não concordo com a senhora, mas obrigada pela opinião, eu quero ouvir o que ela acha e sigo a minha escolha, assumo a responsabilidade, mas ela é minha referência. A minha mãe, ela ficou viúva muito nova, com 37 anos. Não, 33 anos. 37 tinha o meu pai quando ele faleceu. E eu, na época, tinha 11 anos. E a minha irmã mais nova, 7 anos. E ela ficou viúva muito nova. Imagine 33 anos, Kelly. Nossa, muito nova. Muito Com nova. 2 filhas ainda, então. Com 2 filhas pequenas ainda, né? E a minha mãe nos criou, né? Nos formou saudáveis, honestas, formadas, trabalhando. E ela teve uma carreira brilhante também. Chegou assim no topo de onde ela queria, auditora. Então, sempre trabalhou muito. E assim, eu olhava para ela e dizia assim, eu quero ser 1/3 do que ela é. Fazer 1/3 do que ela faz. Bonita, linda. Eu acho minha mãe linda. Então, ela é a minha referência. Por isso que eu te digo que eu reproduzi muito da maternidade dela. E não dizendo que eu errei porque a maternidade dela era errada. Eram outras épocas, eram outras circunstâncias. Ela tinha as dores dela também, as reproduções dela. E eu acredito que toda a maternidade ela é única. Então, a gente tem que parar com essa história de se comparar com mãe, com tia, com amiga, com irmã, com fulana. É a minha maternidade. Eu sou única, por exemplo. Tu sabe de muitas histórias. Da Sâmia. A Sâmia, eu assisti ela, nós começamos a trabalhar juntas, né? Numa parceria na clínica, e eu comecei a assistir ela pelas redes sociais. Aí lá pelas tantas estava Sâmia centrada, falando sobre as crianças, sobre os assuntos da clínica, e de repente pula pro story seguinte, a Sâmia de Abadá, no meio do Carnaval de Salvador. Aí outro dia Abadá, Carnaval de Salvador, e ela é uma mulher muito bonita, né? A Roma disse, você sabe que pode ser minha amiga, viu?
Porque Gostei dela. eu gostei dela. Ela tá em todas as verdades. Aí, carnaval. Sâmia de novo, compenetrada, fazendo o trabalho dela. Mãe, nanana, depois carnaval, não sei onde. Eu digo, gente, essa mulher tem que ser minha amiga. Ela tem que ser minha amiga. Como uma pessoa que ela vai do 0 ao 100, assim, tão rápido. Ela é uma pessoa boa. Porque, gente, na vida, é uma coisa que eu valorizo muito, assim, separar. Eu sou advogada, eu gosto de advogada e eu sou profissional, mas eu também sou mãe, eu também sou mulher. E essa mulher, ela consegue, sabe, fazer tudo isso. Ela é mãe, ela é mulher, ela se cuida, ela é maravilhosa. As pessoas não veem essa mulher muito bonita. E ela sai, ela se diverte, ela viaja sozinha com o marido dela. Eles se divertem muito, são muito parceiros, eu admiro muito esse casal. Isso é uma coisa, uma qualidade que eu admiro nela, de equilibrar esses pratos. Eu sei que não é fácil, porque eu conheço, a gente conversa. E equilibrar esses pratos de assim, vamos ter um momento agora com meu marido e eu vou me divertir, eu vou pro carnaval. E as pessoas julgam, as pessoas falam, e ela segue firme no propósito dela, de que nós, mulheres, a gente pode ser quem a gente quer ser, a gente não precisa se enquadrar, ela não vai ser menos terapeuta ou menos capaz, porque ela tá curtindo o carnaval com o marido dela. E eu acho fantástico ela expor isso nas redes sociais, eu tô deixando aqui toda a minha admiração. Expor isso nas redes sociais, sem máscara, sem rótulo. Tem gente que, eu tenho um perfil profissional aqui, eu tô dentro dessa caixinha, e aqui, nesse outro perfil, nesse Close Friends, eu tô aqui curtindo, mas não é isso. A gente não precisa se encaixar na caixinha do outro. Ela pode sim ser maravilhosa e linda, e ser uma boa mãe, e uma ótima terapeuta, e ter um casamento maravilhoso, e curtir a vida dela com os amigos dela, fazer uns aniversários maravilhosos que eu adoro. E eu quero deixar aqui, pra finalizar essa nossa conversa, a minha gratidão por essa amizade, a minha admiração pela mulher que ela é, que me inspira muito. A Sâmia é uma das amigas que eu olho e penso assim, essa mulher me inspira, eu tenho que andar mais com a Sâmia, porque a Sâmia sabe das coisas. E eu busco muito, isso é sério, eu busco muito isso de assim, de andar com pessoas que me inspiram, e você me inspira como mulher, como profissional, como empresária, como uma pessoa que, sabe, se joga na vida e busca o que é seu, sem pisar nos outros, sem passar por cima. Eu vou fazer o meu aqui e vou criar meus filhos e vou ser feliz. E a gente sabe que tem as dificuldades do dia a dia, mas o importante é não desistir. Olha, essa mulher maravilhosa aqui teve uma gravidez cedo, não planejada. Muitas aí que estão assistindo a gente podem ter passado por isso, mas a gente se reorganizar. Não desistir, dar o nosso melhor, lutar, trabalhar. Hoje ela tem uma família linda, super organizada, super estruturada, um marido que ama, uma carreira, uma clínica. E é mostrar onde a gente pode chegar. Com a nossa determinação, com a nossa fé, com a nossa persistência, com a nossa garra. E a maternidade, pra mim, ela é o maior motivador, é o maior motor pra tudo isso. Por isso eu te perguntei qual foi a diferença do nascimento da Beatriz pra Sâmia que você é hoje, porque eu acho que a maternidade ela é o que impulsiona a gente. A gente pode se impulsionar de outras formas, mas quando a gente tem um filho, alguém que depende da gente, alguém que a gente olha e diz assim, eu quero que essa criança tenha o melhor. Eu quero que ela veja em mim a minha melhor versão. Isso motiva, impulsiona. Enfim, quero deixar aqui a minha admiração por essa mulher maravilhosa. Agradecer por essa oportunidade de poder conversar e mostrar um outro lado que eu já via, mas que as pessoas do outro lado não conseguiam ver. Espero ter conseguido mostrar para vocês. E agradecer por essa amizade e essa parceria. Tá vendo? Vocês entendem agora por que ela está aqui. Foi assim, né? Foi assim. A gente conheceu, foi através do Rafa e da Alice, indo lá na clínica, né? Fazer uma busca, fizemos uma parceria. E hoje a gente está além da parceria, estamos na amizade. Eu também sou muito grata. Temos outros projetos lindos já em andamento. E assim, sou muito grata pela tua amizade, pela amizade do neto, pela tua família, pelos teus filhos lindos. Eu amo quando eles chegam lá, oi, tia Sâmia! Então, é assim que a gente tem que ser, sabe? A gente se impulsionar enquanto pessoas que estamos juntas no dia a dia. A gente tem que se ajudar, tem que se impulsionar, tem que se admirar. Eu acho que a admiração também, ela é importante. Eu te admiro também, admiro o neto. E a gente... Se impulsionar, né? Impulsionar. Né? Um impulsionar o outro, é aquilo que a gente comentou em outros vídeos.
a gente, como mulheres, Isso. começar a ter mais empatia pela outra, impulsionar umas às outras. A gente conversa muito isso nas nossas... A gente fala muito sobre isso quando a gente tem a oportunidade de conversar. De a gente levar também esse movimento de empatia e de sororidade e de um feminismo onde a gente se apoia. Sim. Em vez de ficar julgando, mas se apoiar, perguntar, tá precisando de ajuda? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa legal, vamos mostrar para outras pessoas uma coisa bacana. Gente, encerramos. Hoje eu estava aqui de entrevistada. Muito obrigada, Kelly. Queria muito ter feito isso há bastante tempo. Foi difícil conciliar essa agenda, mas deu certo. Mas falei de mim. Eu confesso que não é fácil falar de mim. Eu brinco, a Andreina, que está aí por trás das câmeras, ela sabe que eu falar sobre minha carreira, falar sobre os assuntos que estão no meu dia a dia é muito fácil para mim. Eu vou embora. Tu viste, né? Eu vou embora, mas falar sobre mim é muito difícil. Porque exige um exercício de autopercepção, de se olhar, de se acolher, né? E também de aceitar que nós temos falhas. A gente tem falha e vamos sempre ter. E tá tudo bem. A vida é assim, né? É isso, gente. Muito obrigada. Vamos encerrar aqui mais uma vez. E aguardem, continuem aí nas redes sociais, comentem. Dá notícia, dê a vamos dar notícia. Vamos. Vamos falar? Vamos. Então, olhem só, a gente vai trazer mais uma novidade para os nossos próximos podcasts. Eles vão, além do formato gravado, eles serão ao vivo. Então, aguarde, porque no ao vivo a gente vai ter muita coisa legal, tá? Vamos ter sorteios. Tem muita coisa boa por aí, não vai dar muito spoiler. Não vou mas dar tem muita spoiler, coisa boa mas é para por vocês aí. ficarem atentas e atentos. E vamos trazer muita gente legal também para conversar, Muita compartilhar gente. experiências e mostrar que juntos nós somos bem mais fortes. E mandem pra gente se vocês têm curiosidade de que alguma mulher esteja aqui conosco. Sugiram aí nos nossos directs que a gente pode tentar ver se consegue trazer essa mulher aqui para falar um pouco da vida dela. É isso, gente. Obrigada. Beijos e até a próxima. Tchau.